Regi, tem gente perguntando aqui a respeito de qual brasileiro você tinha mais afinidade. Eu aproveito essa foto aqui clássica, feita pelo Keith Sutton, que tem, além do Ayrton Senna e do Nelson Piquet, tem também Nigel Mansell e Alan Prost, para pedir para você contar a respeito de como esses dois personagens aqui chegaram na sua vida. Porque você chegou a me falar uma vez que o Piquet desenvolveu uma amizade maior depois que já era um cara consagrado, né? Mas que o Ayrton é um cara que você conheceu mais na base. Como é que você teve esse primeiro encontro com esses dois personagens? Bom, primeiro você falou de afinidade, Bruno. Afinidade que eu tenho até hoje é com o Emerson, né? A maior afinidade. Com Piquet e Senna até existe aquela polêmica danada, né? Gostou mais de um ou mais de outro? Para mim foram todos iguais, todos tratados da mesma forma. Considero que, como tecnicamente cada um tem as suas qualidades, as suas características, sempre repito, e o próprio Piquet falou para mim que, em termos de talento natural, o melhor que ele conheceu foi Ayrton Senna. Então, mas aí tem outras qualidades, né? De inteligência, de estratégia, de saber calcular a corrida. Já te falei isso algumas vezes. O Frank Williams me falou: o importante é o piloto que sabe como lidar com o carro e com ele mesmo, no princípio, meio e fim da corrida. São 3 fases diferentes em que o comportamento do carro é diferente, de todos os componentes, o cansaço é diferente, mas vamos falar do Senna e do Piquet, como eles chegaram na minha vida. O Piquet eu conheci na Fórmula Super V, aqui no Brasil. Eu não conheci o Piquet antes disso, ele fazia suas corridas lá em Brasília, mas era uma outra época. Essa época, inclusive, eu já estava viajando mais pelo Estadão, né? Então eu não frequentava muito o automobilismo brasileiro, mas a Super V vi nascer e vi esse pessoal todo crescer em 73, 4, 5 e 6, né? O Piquet foi campeão em 76. Nessa época eu tinha um pouco tinha contato com o Piquet quando corria em Interlagos. Eu não acompanhei a Super V em todos. Fui a algumas corridas em Cascavel, fui a algumas corridas de Tarumã, mas basicamente Interlagos, que eram 2 por ano. Então eu fui, de fato, conhecer o Piquet já na Fórmula 1, conhecendo tudo que ele tinha feito para chegar lá, lógico. Eu era amigo de amigos deles, a gente se falava, a gente tinha se falado por telefone até, na época da Fórmula 3, mas eu fui conhecer na Fórmula 1 quando eu comecei a viajar, quando pela Globo já comecei a viajar, que foi em 1981. Já o Senna, como você disse, eu conheci o Senna na fase inicial da carreira dele na Europa. Eu vi corridas de kart dele aqui, mas eu frequentava tão pouco o kart, porque eu já viajava, já ficava fora do Brasil, então eu ouvia falar dele, dos grandes pilotos de kart que a gente teve, né? Ele foi um dos principais, mas não vi uma ou outra corrida dele, mas assim, não tinha contato direto com ele. Eu fui ter esse contato, eu conto essa história até no livro. Em 82, ele fez uma preliminar de Fórmula Ford 2000, preliminar do Grande Prêmio da Alemanha. Ele ganhou essa corrida, e era uma corrida que, coincidentemente, o Emerson, que já estava fora, estava visitando a Fórmula 1, e o Emerson que entregou a taça até para o Senna. Bom, enfim, ele estava lá esses dias, esse fim de semana, na Fórmula Ford 2000. Você sabe que nós, da televisão, já na época do Estadão, trabalhava muito. Fechava as salas de imprensa meia-noite, 1h da manhã. A gente trabalha até muito tarde, os horários de satélite na Europa são tarde, porque a gente está com um horário positivo em relação ao Brasil. Então, eu voltava tarde da pista. E ele terminou o treino dele numa sexta-feira e voltou para o hotel dele, que era a 100 metros, a 150 metros do meu. E ele já tinha a intenção de me conhecer. Então ele foi lá no meu hotel, bateu na porta do quarto, esses hotéisinhos bem simples lá de Heidelberg, bateu na porta do meu quarto. Nessa corrida eu estava com a Carmen Silvia, minha mulher, e com a Dani, minha filha. A Carmen Silvia atendeu, ele se apresentou: eu sou Ayrton Senna, vim aqui para conhecer o Reginaldo e tal. E a Carmen Silvia falou para ele: olha, eu não sei que horas ele vem, não voltou ainda, normalmente ele vem mais tarde. Então, vocês podem se falar mais tarde. Ele desceu, ficou na recepção do hotel me esperando. Então, assim que eu o conheci, e depois a gente fez um ótimo relacionamento. Algumas vezes eu ia para a Inglaterra e passava uma semana inteira na casa dele. Isso até antes dele entrar na Fórmula 1. Tem uma lembrança que me veio agora do Galvão falando exatamente que ele
que o Senna chegou para ele, ainda menino, 20, 21 anos, nessa fase da Fórmula Ford, e falou assim: oi, seu Galvão Bueno, eu sou Ayrton Senna, o senhor ainda vai falar muito de mim. Foi um pouco essa abordagem que ele teve contigo também? Não, não. Completamente diferente, completamente tímido, como ele sempre foi, mas assim, bem na dele. Se apresentou, tô correndo assim, foi, cara, de corrida não precisa falar. De corrida eu sei tudo que você está fazendo. É muito prazer em te conhecer e tudo. E aí a gente se encontrou de novo na pista sábado, se encontrou domingo, e depois a gente veio a se encontrar. Eu acho que em Silverstone teve também preliminar da Fórmula Ford, e depois na Fórmula 3. Porque na Fórmula 3, pouca gente se lembra, mas foi a primeira e única corrida, única vez que a Globo transmitiu ao vivo um grande prêmio de Fórmula 3, que foi a corrida decisiva do campeonato de 83, em que ele lutava pelo título com o Martin Brundle. E aí a gente já se tornou bem amigo já naquela época. O Nelson Piquet estava no, digamos, né, não diria o auge, mas assim, estava numa fase muito forte. Muito forte. Porque ele foi campeão em 81 e estava para se tornar campeão de novo em 83. Como era a relação de vocês nessa época? Já existia aquele respeito que você mencionou, de que você foi conquistando o respeito do Piquet com o tempo? Sim, eu, graças a Deus, eu conquistei esse respeito dele em 81. Entendeu? Logo que eu comecei, aquele primeiro ano nosso da Globo na Europa, fiz 2, 3 corridas, assim, falando com ele, conversando, entrevistando, mas sempre frio, né? Que jeito característico dele. Até que, nesse mesmo ano, em Monza, eu estava ali esperando no motorhome, na frente do motorhome, o cercadinho, os mecânicos trabalhando, e eles estavam reunidos no motorhome. Estava todo mundo lá reunido. O chefe de equipe, aquela coisa toda. O Bernie não participava muito de reunião. O Bernie era um dono, né? Ele deixava na mão do Charlie Whiting, que era o chefe, e o Harry Blash, e os mecas dele, todos eles muito competentes. Eu estava ali, então, naquele cordão de isolamento, esperando, e numa dessas, em que abriu o motorhome lá no fundo, e o Piquet me viu ali esperando. E ele saiu da reunião e veio falar comigo, dizendo: olha, nós estamos lá em reunião, eu tenho que voltar para lá, mas eu queria te dizer uma coisa. Eu tive um famoso feedback, né, dos nossos amigos aqui, dos amigos dele aqui do Brasil, né, que tinham dito para ele que procura dar atenção ao fulano de tal lá, que ele está fazendo um trabalho muito bom, e foi lá para trabalhar direito. Né? Foi lá para aprender o que não sabe e trabalhar direito. E é isso que ele gostava. Ele gostava de ver o cara interessado em aprender. E aí, então, ele me disse: olha, tive me falaram lá do Brasil, eu não moro lá, não vejo o seu trabalho, mas me falaram que o seu trabalho é muito bom, que você está aqui para fazer a coisa muito, muito correta, muito certo. Então, você conte comigo daqui para frente. Eu vou voltar lá para a reunião, mas me espera aqui rapidinho, eu estou voltando, e em qualquer outro momento que você precisar falar comigo, aí, até isso ele entendeu ou falaram para ele. E a gente na televisão tinha pressa. Né? Tem horários de satélite, aquelas coisas. Né? Horário de satélite, o Brum, naquela época se trabalhava com filme, muitas vezes, outras vezes era com videotape já, mas você saía de lá, ia para o centro da cidade, por exemplo, em Monza, nós íamos para o centro de Milão, e tinha uma produtora que a Globo tinha contratado, a gente editava e depois corria para a RAI para fazer a geração. Eu sei que vocês precisam gravar até, no máximo, um limite de hora aí para sair correndo para fazer a geração. Então, a hora que você chegar, manda me avisar que eu venho imediatamente falar com você. E nunca mais foi diferente. Nunca. Foi sempre muito leal. Porque tem uma relação muito leal com as pessoas de quem ele gosta. É muito característico do Nelson Piquet, essa história que você contou, da coisa de entender também o que a pessoa está fazendo, o trabalho da pessoa, e ainda mais esse aspecto técnico sendo tão forte, você fazendo um trabalho de explicar ao público como é que funcionava a Fórmula 1, sem dúvida deve ter dado muito valor para ele.